Hoje eu vim mostrar para vocês os melhores livros que eu li no ano de 2018. Olá, meu nome é Cintia e você está no canal A Biblioteca de Gaia. Então, como eu disse na introdução, eu trouxe os livros que eu mais gostei de ter lido no ano de 2018. Eu separei os livros por ordem que eu li, né, de acordo com os que eu mais gostei, na ordem que eu li. E não fiz um ranking, não fiz uma classificação para eles, porque não houve nenhum livro assim espetacular, um livro que me arrebatou no ano de 2018. Eu fiquei até um pouco triste quando eu cheguei a essa conclusão, mas eu também não posso reclamar, já que tem vários livros aqui que eu gostei muito de ter lido, mas não houve esse livro incrível que me arrebatou. Eu acho que teria sido Os Miseráveis, se eu tivesse concluído a leitura em 2018. Porém, eu não consegui concluir a leitura, né, do projeto, enfim. Então, quem sabe em 2019 ele entre aqui, ele volte e eu fale dele como um dos livros favoritos. Mas vamos lá, né, aos livros que eu tenho aqui e que eu gostei de ter lido durante o ano e eu vou mostrar pra vocês. Lembrando só que não tá por ordem de o que eu mais gostei e menos gostei, tá? Tá só na ordem que eu li mesmo. O primeiro foi O Cândido ou Otimismo, do Voltaire. Esse livro a gente leu pro nosso grupo de leitura do WhatsApp, foi um dos primeiros livros do ano do nosso grupo. E eu gostei muito dessa leitura, tem vídeo aqui no canal, então todos os livros que tiver resenha eu vou falar pra vocês, mas os links estarão aqui na caixa de descrição, tá? E, enfim, como eu falei, tem resenha. Esse livro foi um pouco difícil no começo pra gente ser introduzido, começar a gostar da história, do personagem, da narrativa, mas valeu super a pena. Eu fiquei muito surpresa com o livro e, enfim, não tinha como deixar ele de fora dessa lista. Depois eu ouvi o audiobook do Lolita, do Vladimir Nabokov, e acabei comprando recentemente, na festa do livro da USP, a edição física, já que eu queria ter ela na minha estante, porque realmente Nabokov me arrebatou. Esse é um livro bem polêmico, acho que a grande maioria de vocês sabe que trata de pedofilia, né? Então, assim, não foi a história que eu me apaixonei, que me encantou. Foi a forma de narrativa do autor. Ele consegue aqui introduzir a gente nesse mundo e cativar com a escrita dele. Tem resenha aqui também, então não vou falar mais, mas realmente Nabokov me conquistou. Eu já tenho outro livro para ler dele, que eu quero ler em breve, e quero ler tudo que sair dele, que for publicado no Brasil, porque eu gostei muito. O próximo livro é um livro que eu tentei ler 2 vezes e só na segunda que a leitura engatou. E eu não me arrependi nem um pouco, pelo contrário. É o Leopardo, do Giuseppe Tomasi de Lampedusa, o Príncipe de Lampedusa. Tem resenha aqui no canal desse livro também. E assim, eu tô tentando descobrir um pouco mais da literatura italiana. Aos poucos eu vou começando pelos escritores mais conhecidos, e o Giuseppe é um deles. E esse livro me conquistou. Ele foi meio difícil no começo, como eu citei, eu tentei ler 2 vezes, só na segunda que a leitura fluiu, porque o começo é difícil você entrar na história, entender, pelo menos para mim foi, mas depois, em compensação, a leitura fluiu muito bem, né? Então não podia ficar de fora aqui dessa lista. Outro livro também tem resenha, é Dias de Abandono, da escritora italiana Elena Ferrante. Elena Ferrante, ela já me conquistou no primeiro livro que eu li dela, que foi A Filha Perdida. Depois eu li o primeiro livro da quadrilogia, da série napolitana, né, A Amiga Genial, e acabei na sequência lendo os outros livros solos da escritora, e já li todos. Foi muito impactante ver uma narrativa tão crua e tão direta, então se você não conhece, dá uma olhadinha no vídeo porque vale a pena. Eu estava nessa fase que eu li o Dias de Abandono, eu estava lendo vários livros tristes, e um deles, o que mais foi difícil para eu ler, foi A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath. Esse livro, ele é triste. A leitura foi mais difícil para mim porque eu estava num momento meio mal da depressão. Para quem acompanha o canal já há algum tempo, deve ter visto, principalmente no vídeo que eu falo
do livro O Demônio do Meio-Dia, Uma Anatomia da Depressão, do Andrew Solomon. Eu comento um pouquinho sobre essa questão da depressão na minha vida. E nesse momento que eu estava lendo esse livro, eu estava meio mal na depressão. Então, o livro piorou um pouquinho a minha situação. E como eu disse, eu estava lendo livros muito tristes e não estava associando, né, o quanto as leituras estavam atrapalhando na minha vida, né, no momento que eu estava vivendo. Eu precisava de coisas mais leves, eu estava lendo coisas cada vez mais difíceis, mais profundas. E esse foi um livro incrível, mas que você precisa estar bem para ler, tá? Se não tiver mal de cabeça aí, não lê não, porque senão vai piorar. Pra você ter uma ideia como eu tava mal, eu li Dias de Abandono, A Redoma de Vidro e Vozes de Chernobyl, da Svetlana Alexievich. Também entrou na minha lista de favoritos, mas também um livro muito triste, já que traz relatos, né, de pessoas que viveram ou nos arredores ou na cidade de Pripyat, na Ucrânia, onde ocorreu o desastre com a usina nuclear de Chernobyl. Enfim, esse é um livro que entrou para minha lista de favoritos. Não tem resenha no canal, eu falhei em não ter gravado a resenha na época, mas eu tava muito mal e eu ia gravar uma resenha assim, de cortar os pulsos, sabe? Então eu preferi não gravar, mas aí passou a época e, enfim, acabei não gravando. É um livro incrível, me fez querer ler outros livros da escritora, enfim, mas é outro livro que a gente tem que ler quando tá bem. Durante o ano eu entrei em alguns desafios que foram surgindo ao longo do ano, maratonas, e para uma delas eu acabei lendo Perto do Coração Selvagem, da Clarice Lispector. Esse foi o primeiro livro publicado pela Clarice, escrito pela Clarice, né? Foi um livro muito legal de ter lido. Ele foi marcante, mas eu não consegui identificar a Clarice aqui o tempo todo. Como foi o primeiro livro dela escrito, hoje eu consigo perceber, até mesmo porque eu li recentemente a biografia dela, que esse livro aqui, a Clarice ainda ela não está formada, né? Ela não estava madura. Então, eu gostei sim, mas não é a Clarice que eu me apaixonei. É a Clarice um pouco mais rasa. Mas mesmo assim, foi incrível a leitura dele. Esse também não tem resenha no canal, infelizmente. O próximo é um livro extremamente divertido, para sair um pouco dessa vibe triste, que foi O Náufrago que Ri, do Rogério Menezes. Esse livro tem resenha no canal, vale a pena conhecer porque é um livro extremamente divertido. Eu gostei muito de ler, foi uma leitura diferente, a narrativa do livro é diferente. Era toda narrada pelo gato principal da história, né, o Ravik. E, enfim, eu ri muito com esse livro, eu gostei bastante da leitura e me surpreendi. Mais ainda porque não foi um livro indicado por ninguém, por site nenhum, sabe? Nenhum canal falou sobre esse livro. Eu descobri ele sozinha e sem querer, então acho que por isso que ele me surpreendeu mais. Eu já esperava que nessa lista aparecesse algum livro de Saramago, mas o livro que apareceu aqui é este pequenininho, O Conto da Ilha Desconhecida. É um conto apenas, né, como o título diz, mas é um livro incrível. É aquele tipo de livro que você tem que manter na cabeceira para ler de vez em quando, porque ele começa falando de uma forma tão simples, parece um livro infantil, de tão simplesinha, bobinha que a história parece. Só que ela vai se aprofundando de uma forma que quando chega no fim você fica de queixo caído, você fala, nossa, que lição de vida foi esse livro. Tá? Eu não fiz resenha para ele também, mas indico mesmo assim. O próximo é O Papel de Parede Amarelo, da Charlotte Perkins Gilman. Esse livro ele é bem conhecido, acho que é o mais conhecido da autora, talvez. É um drama em que a personagem principal ela estava passando por uma depressão, um momento de depressão muito profunda. Só que esse livro ele foi publicado em 1892, numa época em que a mulher era apenas um acessório do homem. E a depressão como doença em si, ela não tinha muito conhecimento, as pessoas ainda estavam arriscando tratamentos, alguns deles bem horrorosos, enfim. Mas é um livro incrível, é um livro que você lê e você vai entrando no personagem e vai ficando cada vez mais perturbada como a personagem principal fica. Tem resenha aqui no canal também, se você quiser conhecer. O próximo é o 15, da Raquel de Queiroz. Eu comecei a ler os livros da Raquel de Queiroz no ano de 2018, o primeiro que eu li foi As Três Marias, e gostei bastante.
li na edição que a Tag enviou e despertou interesse para ler esse, que é o mais conhecido da Raquel. E esse livro é fantástico. Eu comecei ouvindo em audiobook e concluí a leitura no livro físico. Gente, que livro sensacional. Ele narra um período da história do Brasil bem difícil, né, em que a seca dominava todo o norte e nordeste do país e muitas pessoas morreram, porque a seca foi assim muito intensa, tanto que foi considerada a grande seca, né, de 1915 que teve no país. Não foi a única, infelizmente, mas ela foi muito drástica. E não fiz resenha para esse livro, também me arrependi, mas se vocês quiserem resenha de algum dos livros que eu falei aqui e não fiz, comenta aqui embaixo que eu vou pensar em dar uma relida, ver alguns pontos do livro para trazer uma resenha para vocês. Mas esse aqui foi incrível. Eu gostei muito de As Três Marias, mas o 15 realmente me arrebatou, até mesmo pela forma de narrativa da Raquel, já que ela é do norte do país, ela é cearense, é isso mesmo? Isso, ela é cearense, e ela narra todo o livro da forma como o povo daquela região falava na época. Então isso deixa a leitura mais interessante, porque é bem diferente da linguagem atual. E os dois últimos livros que eu vou falar aqui, eu vou mostrar a fotinho deles apenas porque eu não tô com a edição física que eu emprestei, um deles, e o outro não tem. E o primeiro é a biografia do Tolkien, O Senhor da Fantasia. Eu li nessa edição da Dark Side Books. Eu descobri muito depois que eu li a biografia que essa não é a biografia oficial do Tolkien, né? A biografia oficial foi relançada há pouco tempo e, enfim. Mas eu gostei muito dessa leitura, foi a primeira biografia que eu li de cabo a rabo. Gostei muito da forma como o biógrafo trouxe a vida do Tolkien, apresentou, foi mostrando os momentos em que o mundo estava vivendo, de uma forma que não foi maçante, enfim, foi uma leitura assim fantástica. Também não tem vídeo. Eu acabei optando por não fazer, eu tive dificuldade de imaginar como seria um vídeo de biografia e optei por não fazer. Mas essa leitura foi fantástica e o livro está emprestado, por isso que eu não tenho ele aqui para mostrar para vocês. E o último livro que eu vou mostrar aqui para vocês é um livro que recentemente eu fiz resenha e tem aqui no canal, que é O Apanhador no Campo de Centeio, do Salinger. Esse livro foi uma surpresa muito grata. Eu já imaginava que eu fosse gostar do livro, pela fama dele, pelo pouco que eu sabia. É aquele tipo de livro que a gente, antes de ler, já sabe que vai gostar. Mas eu fui surpreendida com a narrativa de um jovem que vivia um conflito durante um período meio complicado nos Estados Unidos, enfim. O livro inteiro eu gostei muito de ter lido, assiste a resenha se você quiser saber mais. Mas eu senti que se eu tivesse lido esse livro quando eu tinha entre 15, 18 anos, 20 anos, eu tenho certeza que ele teria sido muito importante para minha formação como pessoa. Mas, infelizmente, eu só vou ler esse livro agora, com 30 anos, então ele vai ser importante, eu vou lembrar dele, assim, eu acredito que por muito tempo, mas ele não teve o impacto que poderia ter tido. Acabaram não sendo nem 10 livros, foram 13, se eu minha conta não estiver errada. 13 livros, eu tenho 11 aqui na edição física e 2 eu mostrei a capinha aqui. O Apanhador no Campo de Centeio, como eu falei, eu não tenho ele. Eu ouvi em audiobook também. É um livro que eu pretendo ter na estante, mas não encontrei uma promoção ainda que desse para comprar, já que é um livro que sempre está com preço super alto. Não foi um top 10, foi apenas uma relação simples das leituras que eu fiz e gostei. Não vai ter vídeo dos piores desse ano, porque eu não li livros que fossem tão ruins assim. Li algumas coisas que me decepcionaram, mas resolvi não fazer esse vídeo, né? É um vídeo muito controverso, sempre há pessoas que ficam indignadas, né? Como assim? Você não gostou de tal livro? Enfim, eu preferi não fazer para diminuir o conflito e também porque não houve, assim, como eu disse, muitos livros que tiveram impacto negativo nas minhas leituras do ano. Então, acho que não valia a pena mesmo. Me conta aqui embaixo se você leu algum desses e se ele entrou também para sua lista, não de favoritos do ano, talvez, mas da vida, se é um dos livros que você gostou bastante de ter lido, que eu quero saber a opinião de vocês também. Não esquece de clicar em curtir antes de ir embora e se inscreva no canal se você ainda não foi inscrito. Mas a gente se vê no próximo vídeo aqui na biblioteca.